E o Mengão empatou com o LAFC ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui como foi a repercussão da mídia. E o próximo jogo é domingo contra o Bayern de Munique. Será que o Mengão passa? Já comenta, dá o like, compartilha esse vídeo, ajuda os canais pequenos que estão começando a crescer agora, que estão se formando agora. Tem muita gente boa que precisa da sua ajuda, ok? Vamos ver primeiro um pedaço da entrevista do Felipe Luiz falando sobre esse próximo jogo, ok? Bom, para mim o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, e com um elenco extraordinário e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Lembrando, todos os vídeos, os créditos estão aqui na descrição, tá? Os 3 estão classificados. Falta só o Fluminense confirmar sua classificação. Quem sabe amanhã, quem sabe em primeiro lugar, né? Fluminense passando. Há essa possibilidade, tem a questão do saldo de gols ali contra o Borussia. Vamos fazer o seguinte, Pedro Henrique Torre com a torcida do Flamengo, para já saber dessa expectativa de confronto contra o Bayern de Munique. Torcedor feliz com a classificação, evidentemente, mas já pensando na pedreira que vai ter pela frente, hein, Pedro? Eu vou falar com um companheiro aqui, que estava aqui falando que o Flamengo pode encarar qualquer um que vai rumo ao bicampeonato mundial. Tá bem otimista, hein, amigo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Me chamo Leandro. Terror nenhum. Pode vir Bayern, PSG, depois Real do Chelsea, City. Né? A gente vai ser campeão invicto. A gente está fazendo história. Eu falo isso no meu trabalho todo dia. A gente está fazendo história. E o Flamengo vai botar a América do Sul no lugar que nós merecemos, todos nós, sermos respeitados como um futebol de elite, que é isso que nós somos, de verdade, verdadeiramente, é o que nós somos. E ó, Botafogo, eu quero vocês na final, hein? Eu quero Botafogo na final. Final carioca no Mundial? Carioca no Mundial, já pensou o tamanho disso? Mas não tá muito otimista demais não, pegar Bayern, PSG, Real Madrid. Já teve aquela história de Real Madrid pode esperar, não deu muito certo não. Não, é diferente. Dessa vez não é Real Madrid pode esperar. Dessa vez é um elenco fechado, um técnico competente que sabe o que quer. O Felipe Luiz vai fazer história. É o único técnico que vai ser campeão da categoria de base e da primeira Copa do Mundo da história. Isso vai ser histórico, cara. Isso já tá tudo escrito, tá tranquilo. Tá tudo escrito. Paulo Calçade, Flamengo muito mexido hoje. É mais a gente olhar... Esse é um jogo, não é pra gente olhar necessariamente o resultado, mas o que o Felipe Luiz nesse jogo dá de dica pro que vai ser o jogo contra o Bayern de Munique. Tô falando até de escalação, de jogadores foram poupados, outros que jogaram. Acho que o olhar fica mais ou menos por aí, né, Calçade? Tudo bem? Cara, a gente tem que entender, quem chegou na última rodada precisando de pontos para ser o primeiro, ou de pontos por uma vaga, jogou de uma forma diferente. Quem chegou já com a primeira vaga garantida, né, o topo, que era o caso do Flamengo, ele já chegou sabendo também o adversário. Talvez o adversário não é que tenha sido uma surpresa, porque a missão do treinador é olhar para as possibilidades. Ou era Benfica ou era Bayern de Munique. E veio o Bayern de Munique. Acho que veio o pior para o Flamengo. Sim. A surpresa é o Bayern não ter sido o primeiro, né? Né? É que a surpresa é o Bayern não ter sido o primeiro. Não ter sido o primeiro. É que poupou hoje também, né? Não, mas é claro. É isso. Não, mas negociou. Eles estão, sim, preocupadíssimos e assustados com a temperatura. Sim, exatamente. É muito fácil falar da temperatura, mas jogar
num tempo como esse que eles têm enfrentado, totalmente diferente. Então o treinador faz de tudo para poupar seus jogadores, para ter as melhores condições. Então vem Bayern de Munique, é um duelo muito mais pesado, um duelo muito mais perigoso, sem dúvida alguma. Não dá para dizer o Flamengo não vai passar ou vai passar com tranquilidade. Vai dar um baita jogo e vai ser um jogo difícil. Tenho dúvida naquela linha de 4 ali, os dois zagueiros e os laterais, eu não sei só até que agora nós o que vai temos ser. assim, a quarta-feira, quinta, sexta, sábado e parte do domingo para recuperação. Para quem vem do futebol brasileiro, isso é um luxo. Isso é uma eternidade. Né? Aqui até, eles podem até pensar em fazer um amistoso no meio disso. Porque é muito tempo o futebol brasileiro. Então, cara, dá para jogar. O Danilo é uma questão, tá? Porque o Danilo veio e permaneceu nesse jogo. Você fala, poxa, mas será que ele vem com o Léo Ortiz e aí o Danilo... mas o Léo Ortiz também podia estar mais presente. Então, ficam dúvidas a respeito... Ele mudou os Léos, né? Uma hora tirou o Ortiz, outra hora o tirou Léo Pereira, Pereira. a respeito da formação. Lateral direita também, o Wesley no banco de reservas. Então, assim, acho que você tem a base do Flamengo, mas algumas decisões são importantes. Mas a base é aquele time. E sem o Pedro. Não acredito que o Pedro inicie essa partida. Aí ele pode tanto vir de Luiz Henrique quanto de Gonçalo Plata para começar o jogo. E o Luiz Henrique, que é um cara que... Bruno Henrique, Bruno Henrique, o que eu falei? Luiz Henrique, quero do Botafogo. O Bruno é um cara que quando entra resolve partidas, né? Ele tem, essa é uma característica dele. O Felipe falou sobre isso. Então, vamos ver quais são as decisões, mas é outro time, outra situação, um outro comportamento. É isso. Essa é a opinião de Paulo Calçade. Lembrando, deixa o like nesse vídeo, comenta o que você está achando de domingo, desse jogão que vai ser Flamengo e Bayern de Munique. Qual a sua opinião de placar? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda. Tem muito, como eu vou dizer de novo, tem muitos canais pequenos que precisam muito da sua ajuda. Ajuda a gente aí nessa missão, ok? Vamos ver aqui o pessoal do GE, o que eles falaram sobre esse jogão que vai acontecer. E já projetando o jogo também. Sim. Thomas Miller, tenho certeza, respeita muito o Flamengo pelo que fez. Botafogo teve o grupo da morte, o Flamengo tem a chave da morte. É a chave que ninguém queria ter. Né? Você tem que passar por um Bayern, depois passar por um PSG. Eu até acho que um clube sul-americano pode segurar um adversário desse. O Botafogo segurou o PSG na primeira fase, conseguiu uma vitória histórica. Mas a questão começa a ser, você tem que segurar um, na próxima rodada você tem que segurar outro, e na semifinal vai vir um time grande também. O Flamengo sabe disso. Da outra chave, a gente vai esperar o que vai acontecer ao longo da semana, mas vai ser um time do mesmo tamanho desses outros dois. Então, assim, a vitória do Benfica foi terrível para o Flamengo. Se a gente for pensar em chaveamento, foi terrível, porque vai gerar um desgaste enorme essa semana. É claro que é futebol, o PSG ainda vai medir força com o Inter Miami, a gente tem que respeitar cada adversário, mas o cenário que se mostra é muito duro. E do outro lado, para Botafogo e Palmeiras, o grande temor era a entrada do Bayern nessa chave. Até por isso acho que o Bayern correu muito nesse segundo tempo, não para evitar o Flamengo especificamente, talvez também, mas para sair do caminho do PSG e olhar para o caminho dos sul-americanos do outro lado. Para o Bayern seria um caminho mais interessante. Foi para o lado de lá, para Botafogo e Palmeiras, um caminho um pouco mais aberto. Que pode ter o Chelsea, que não é uma potência do mais alto nível europeu, mas é um time forte também. Mas isso a gente vai saber hoje à noite. Vamos dar uma olhada em que o pessoal da Band Esporte disse. Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer aí. Onde o Flamengo foi se meter. Impressionante como deu tudo errado pro Flamengo. O Flamengo ficou em primeiro no grupo. Ele ficou em primeiro, certo? Ele ficou em primeiro. Ontem o Palmeiras já ia perdendo a primeira colocação no grupo, ou seja, o PSG poderia ir pro outro lado. Não, Botafogo. O Botafogo, desculpa. O chaveamento do Flamengo poderia ser, e era bem factível isso, Botafogo, Inter Miami e Benfica. Virou Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Olha, Só isso. É só isso, cara. E assim, muita gente fala que o Palmeiras tem pacto, que realmente tem uma sorte danada nos sorteios, mas, assim, para Palmeiras e Botafogo, o próximo adversário nas quartas de final já não é um bicho de sete cabeças. Não. Chelsea e Benfica são europeus fortes, o Benfica não é do mesmo nível do Porto, mas são equipes acessíveis. Me diz o que você achou desses comentários, né? Do que a mídia tem falado sobre esse próximo confronto de domingo do Flamengo
Flamengo e Bayern, jogaço. O que você espera desse confronto? Comenta aqui e a gente conversa sobre isso, ok? Um abraço.